Vamos então para a nossa aula de resolução de questões, vendo como é que esse conhecimento trabalhado até aqui é cobrado na prática. Nessa aula, a gente vai, é claro, revisar alguns tópicos já vistos, mas também vamos analisar como é que as bancas cobram esse conhecimento, quais são os tipos de questão que você vai lidar na prática, tá bom? Então, vou comentar, é claro, uma estratégia ou outra que você pode adotar para ter uma melhor performance na resolução de questões. Vamos para a nossa primeira questão, já começando aqui com a questão de promotor de justiça com banca própria. O Ministério Público realizou aqui em 2018. Veja, leia os enunciados a seguir acerca de concepções sobre o termo Constituição. E aí, nós temos 3 itens, itens 1, 2 e 3, com as alternativas para identificar quais estão corretas e quais estão erradas, né? De acordo com a nossa primeira aula, essa é uma questão do tipo conjunto de itens. E ela é uma questão um pouquinho mais difícil, mas que está cobrando aqui de você um conhecimento preliminar do direito constitucional. O que ele quer saber? Ele quer saber os sentidos de Constituição. Nós estudamos o sentido sociológico de Ferdinand de Lassalle, sentido político de Carl Schmitt, sentido jurídico de Hans Kelsen e o sentido culturalista de Meirelles. Vamos ver o que ele está cobrando. Olha, para Ferdinand de Lassalle, que entende no sentido sociológico, a constituição de um país é, em essência, a soma dos fatores reais de poder que regem esse país, sendo esta Constituição real e efetiva, não passando a Constituição escrita de uma folha de papel. Veja, essa primeira assertiva, esse primeiro item está correto, é exatamente isso que nós vimos. Sob o sentido sociológico, a Constituição é aquilo que é aplicado na prática e não uma mera folha de papel. Para Ferdinand de Lassalle, nós temos então que a Constituição é a somatória dos fatores reais de poder. É a expressão utilizada no artigo dele e por isso as questões de concurso público utilizam isso. Soma dos fatores reais de poder. Está certo. 2. Carl Schmitt empresta também um sentido sociológico à Constituição, considerando-a como decisão política fundamental, decisão concreta de conjunto sobre o modo e a forma de existência da unidade política, não fazendo distinção entre Constituição e leis constitucionais. Essa assertiva, esse item, está completamente errado, especialmente por 2 trechos dele. Primeiro trecho, quando fala em sentido sociológico, não é sociológico, Carl Schmitt adota o sentido político, e depois quando ele fala que não faz distinção entre Constituição e lei constitucional. Nós vimos que Carl Schmitt distingue o que é uma Constituição e o que é uma lei constitucional. Para ele, você tem que analisar o artigo da Constituição para ver se aquilo é uma decisão política fundamental, uma decisão que trata da organização do Estado. Se for, é Constituição. Se o conteúdo tratar de um assunto que não é fundamental, é uma lei constitucional. Então, esse item está errado. Item 3. Uma corrente liderada por Hans Kelsen vê a Constituição apenas no sentido jurídico, sendo a Constituição considerada uma norma pura, um puro dever ser, sem qualquer pretensão à fundamentação sociológica. Nós vimos isso, né? A perspectiva de Hans Kelsen é que a Constituição é uma norma pura, um dever ser. Então, nós temos item 1 e item 3. E, nesse sentido, item 1 e item 3, apenas a alternativa D aponta para esses 2. Então, deveria ser a alternativa a ser marcada. Observe que nesse tipo de questão, às vezes, você pode estar em dúvida. E, nesse caso, o que é legal de se fazer? Observe que você já sabe. Então, por exemplo, poxa, eu não tenho dúvidas de que o item 1 está correto. Vá nas alternativas e elimine já as que dão o item 1 como incorreto. Então, por exemplo, se você viu que o item 1 está correto, como nós vimos, você já pode eliminar a letra B, você já pode eliminar a letra C, não é? E aí, olha, passar para a análise das demais, certo? Então, isso já vai te dando ali uma exclusão de algumas alternativas para você focar e até na hipótese de chutar, ter um número menor para chute. E isso aqui é um tipo de questão que a gente chama de conjunto de itens. E normalmente é cobrado em prova de magistratura e de promotor de justiça. Tá bom? Percebeu que não tem nenhum mistério, não é nada de outro mundo? Mas é claro que é preciso conhecer, né, esses conceitos. Como eu disse, embora eles sejam mais históricos, né, mais
doutrinários, eles, vez por outra, são cobrados em prova. Mais uma questão agora da banca CESP, atualmente Sebrasp, do ano de 2008, para a Procuradoria do Estado, lá da Paraíba. Olha aí, ó. Acerca do conceito, do objeto, dos elementos e da classificação das constituições, assinale a opção correta. Veja, pelo tópico do enunciado, ele está querendo cobrar tudo de você. E de vez em quando isso acontece. Às vezes uma questão não é elaborada apenas sobre um tópico, mas mistura. Mistura o conceito de constituição com a parte de classificação, né? Mistura, por exemplo, com a parte de neoconstitucionalismo. Isso não é proibido. E as bancas às vezes fazem isso quando, é claro, os itens estão no conteúdo programático. Vamos lá, então. Letra A. A Constituição, na visão de Ferdinand de La Salle, é uma decisão política fundamental e não uma mera folha de papel. Errado, tá? Isso aqui não é para Ferdinand de La Salle. Quem define a Constituição como uma decisão política fundamental é Carl Schmitt. Então, você não deveria marcar a letra A. Seguindo, letra B. Para Carl Schmitt, o objeto da Constituição são as normas que se encontram no texto constitucional, não fazendo qualquer distinção entre normas de cunho formal e de cunho material. Também está errada essa alternativa. Como nós já vimos, inclusive, na questão anterior, Carl Schmitt faz sim uma diferença entre normas que são de cunho material, aquelas que são de fato uma decisão política fundamental do Estado, e aquelas normas que não têm um conteúdo relevante, que são apenas lei constitucional sob o aspecto formal. Então está errada. Letra C. O dispositivo constitucional que arrola os princípios gerais da atividade econômica, como da propriedade privada e sua função social, é considerado como um elemento sócio-ideológico da Constituição, revelador do compromisso de um Estado não meramente individualista e liberal. Veja, aqui ele coloca uma mescla. Ele começou trazendo duas alternativas, dois itens sobre conceito de Constituição, e ele mudou agora para a parte de elementos da Constituição que nós vimos. E o que são elementos socio-ideológicos de uma Constituição? Nós vimos isso. Os elementos socio-ideológicos são aqueles em que a Constituição declara um compromisso com uma determinada ideologia, como é o caso, eu exemplifiquei, do Estado social. Lá no artigo 6º da Constituição, por exemplo, você encontra alguns compromissos do Estado com a sociedade, educação, saúde, etc. Aqui ele menciona, os princípios gerais da atividade econômica, que estão descritos no artigo 170 da Constituição. Já deixa marcado aí no seu vade-mecum, artigo 170. Lá, nós temos, por exemplo, que a atividade econômica deve observar a função social da propriedade, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente. Logo, isso demonstra que o Estado tem uma preocupação socio-ideológica com aspectos importantes. E por isso, a alternativa correta é a letra C. Uma questão um pouquinho mais difícil dentro desse contexto de concurso público. Por quê? Porque mescla conteúdo, mas é uma questão que a gente classifica como questão direta. A pergunta ela é direta para você. Ou você sabe ou você não consegue acertar com tanta facilidade. Mas vamos seguir aqui para ver o erro das demais. Letra D. Como no Brasil, a Constituição Federal admite mudança por meio de emenda à Constituição, respeitados os limites por ela impostas. Ela é considerada semi-rígida. Veja, errada essa questão. Nós falamos sobre isso. A Constituição brasileira ela é considerada como rígida e não como semi-rígida. Uma Constituição semi-rígida seria aquela que, para mudar o seu texto, em alguns artigos exigiria um quórum mais difícil, por exemplo, 3/5, e em outros artigos exigiria um quórum mais flexível, mais leve, como o quórum de uma lei, um quórum, por exemplo, de maioria simples. Então, aqui está errado porque a Constituição brasileira não faz essa distinção entre artigos. Qualquer mudança na Constituição exige 3/5 e a Constituição é considerada como rígida, não como semi-rígida, tá? Item E, letra E. A distinção entre Constituição formal e material é relevante para fins de aferição da possibilidade de controle de constitucionalidade das normas constitucionais. Errado, gente. Nós vimos isso quando falamos sobre conceito de Constituição, na parte do sentido político de Carl Schmitt, e também na classificação das constituições.
No Brasil, a Constituição brasileira adota um modelo formal. Todas as normas da Constituição Federal, tudo, gente, tudo que está na nossa Constituição Federal serve como parâmetro de constitucionalidade para as leis e para os regulamentos. Assim, se um regulamento ou uma lei viola um dispositivo da Constituição, não importa o teor, não importa o conteúdo do artigo da Constituição, ele poderá sim ser parâmetro de constitucionalidade. Então, pouco importa essa distinção entre Constituição formal e material. Toda a Constituição é parâmetro de constitucionalidade. Então, letra C seria a alternativa a ser marcada. Não sei se vocês perceberam, essa aula de resolução de questões não é com questão de decoreba, questão simples. São questões mais detalhadas. Porque se fosse para eu trabalhar só memorização com você, bastava você resolver o PDF de questões. Então aqui é para eu poder também trazer um pouquinho de explicação para você perceber o aprofundamento do conhecimento. Veja que essa questão, conforme a nossa classificação dada na primeira aula, é uma questão direta. É uma questão que exige um pouquinho mais de conhecimento direto. O candidato lê, sabe ou não sabe. Vamos para mais uma? Agora uma de juiz, agora de magistratura, uma questão inclusive relativamente recente, 2019. Olha aqui, ó. Falou assim: o constitucionalismo representa uma série de movimentos históricos, culturais, sociais e políticos, cujo objetivo central é a limitação do poder estatal mediante o estabelecimento de uma Constituição, não é? Nós vimos isso, falamos sobre o constitucionalismo. Sobre a evolução histórica e características, é correto afirmar. Ele quer, então, a alternativa correta sobre o constitucionalismo. Veja que essa é uma questão um pouquinho mais indireta, porque ele começa com um texto preliminar, uma explicação preliminar, que vai servir de diretriz para você responder as questões. Tá? Então, essa é uma questão bem interessante. Letra A. O constitucionalismo hebreu, identificado na fase medieval, era representado pela conduta dos profetas responsáveis pela verificação da compatibilidade dos atos do poder público com o texto sagrado. Bem, não é isso aqui, tá? Que representa, na verdade, o constitucionalismo que ele quer falar. Ele está querendo se referir aqui ao constitucionalismo antigo, né, que eu mencionei, que eram normas não escritas que ali em um contexto regiam a vida em sociedade. Bem, existem vários registros de constitucionalismo antigo, mas não como nós conhecemos hoje. E não funcionava desse jeito aqui. Então, a alternativa é errada. Letra B. As revoluções liberais do século XVIII e do século XIX, promovidas na Europa Ocidental, são fruto do denominado constitucionalismo moderno e foram caracterizadas, dentre outros elementos, pela consagração das liberdades individuais e defesa da igualdade em sentido formal. Nós falamos sobre isso na nossa primeira aula. O constitucionalismo passa por 3 fases: constitucionalismo antigo, constitucionalismo moderno e o constitucionalismo contemporâneo. O constitucionalismo moderno vem exatamente dessa era das revoluções, tendo como marco a Revolução Francesa, que acontece no contexto europeu, e também a Revolução Americana, que dá ensejo à Constituição Americana, embora a Constituição Francesa seja apontada aí como o principal marco, né? E nesse contexto, essas primeiras constituições vieram para trazer primeiras liberdades individuais, né? Algumas garantias para limitar a atuação do Estado, excessos do Estado. Então, a alternativa correta, letra B, porque realmente o constitucionalismo moderno vem dessas revoluções liberais, tá? Muito importante ter isso em mente, essa divisão entre esses 3, se você pretende um concurso como magistratura. O tema constitucionalismo e neoconstitucionalismo normalmente é cobrado nesses âmbitos, tá? Nesse tipo de concurso mais aprofundado. Letra C, vamos ver o erro das demais. Letra C. A Revolução Gloriosa, instaurada na Inglaterra, no âmbito do desenvolvimento do constitucionalismo moderno, contribuiu de maneira exponencial para o desenvolvimento de variados aspectos do constitucionalismo contemporâneo, destacando-se, entre eles, a ideia de federalismo e também a visão da Constituição como documento sagrado político. Errado, gente. Olha, a Revolução Gloriosa, embora seja apontada por alguns autores como uma das revoluções que contribuiu para o constitucionalismo moderno,
ela pouco impacta no constitucionalismo contemporâneo, que é esse que nós vivenciamos atualmente. A Revolução Gloriosa veio como um start para limitar o poder do Estado, do poder público, ou seja, garantias individualistas, mais voltada à pessoa, e não como a gente conhece hoje, garantias sociais, políticas, né, econômicas, de um ponto de vista mais amplo. Então, a alternativa é errada. Letra D, o constitucionalismo espartano foi marcado por uma organização política de base civil e democrática, assim como Atenas, permitindo-se a ampla participação dos cidadãos nos assuntos públicos da polis, né? Veja, para quem já assistiu filmes aí sobre Esparta, sabe que o regime não era democrático como o regime de Atenas, né? Alternativa errada, né? Um regime muito mais hierárquico militar. Letra E. No Brasil, o denominado constitucionalismo social teve início com a Constituição de 46, a qual passou a consagrar não apenas os direitos sociais do trabalho, educação e previdenciários, como também defendeu a impossibilidade do exercício do direito de propriedade contra o interesse coletivo e social. Isso aqui está errado porque o constitucionalismo social ele começa com registros anteriores na Constituição, principalmente 34 e 36, ou melhor, 37, tá? Na era de Getúlio Vargas, nós começamos a ter ali iniciativas em prol dos direitos sociais, já sendo influenciado ali por uma segunda fase, por uma segunda geração de direitos fundamentais. Então, a alternativa correta a ser marcada, letra B, uma questão de nível extremamente difícil para a magistratura, que exige conhecimento sobre história do direito constitucional. Tá? Tudo está no nosso material, abordamos na aula, mas é realmente uma questão dificílima. E a aula de resolução de questões é para isso, para questões difíceis. Tá? Selecionei outra aqui, agora de advogado da União, AGU, elaborado pela banca CESP-Sebrasp. Sim, só um detalhe, né? Sobre o tipo de questão dessa que nós elaboramos, é uma questão indireta, direta, né? Uma questão indireta porque tem um texto preliminar, mas exige um conhecimento direto nas suas alternativas também. Beleza? Vamos então para a da AGU. Olha, com relação ao constitucionalismo, a classificação e histórico das constituições brasileiras, julgue o item que se segue. No neoconstitucionalismo, passou-se da supremacia da lei à supremacia da Constituição, com ênfase na força normativa do texto constitucional e na concretização das normas constitucionais, né? Perfeito, gente. Nós vimos isso. O neoconstitucionalismo é esse movimento em que a Constituição passa a atuar de forma suprema, dando fundamento de validade ao ordenamento jurídico, mas também resolvendo casos práticos. E isso acaba gerando o protagonismo do Supremo Tribunal Federal que nós vemos aí na atualidade. E, é claro, é um aspecto muito relevante dentro do contexto brasileiro. Então, a alternativa certa, realmente, nós temos aí, dentro do neoconstitucionalismo, essa força normativa, né, da Constituição, e não apenas da lei, e a concretização das normas constitucionais. Lembrando que vale a pena fazer uma pequena revisão sobre os marcos do neoconstitucionalismo. Marco histórico, momento pós-guerra, o marco filosófico, vindo do pós-positivismo, e também o marco teórico, dessa virada hermenêutica e da força normativa da Constituição. Uma questão agora, ó, de 2010, da minha procuradoria, né? Eu sou procurador do Estado de Goiás. Uma questão, mas esse não foi do meu concurso, não. Meu concurso ele é de 2013 para 2014, e esse é 2010, né? Mas, enfim, é uma questão aí do concurso logo anterior. Expressa uma das características do neoconstitucionalismo, ele quer característica desse movimento. Letra A limitação da argumentação jurídica ao raciocínio de subsunção do fato à norma, né? Para quem não entende essa expressão que é tão comum, principalmente levando em consideração Ponte de Miranda, subsunção do fato à norma é quando a gente olha para um fato, olha para a norma e simplesmente aplica sem muito questionamento, uma aplicação fria da norma, né? Não é uma característica do neoconstitucionalismo isso. Na verdade, o neoconstitucionalismo traz a força normativa da Constituição, inclusive dos seus preceitos abstratos, como, por exemplo, dos princípios, que não podem ser, né, analisados friamente em face do fato, porque ele é tão abstrato que não admite uma solução muito clara. Então tem toda a discussão, tem todo o diálogo. Então a letra A está errada, porque essa limitação da argumentação jurídica à subsunção não é característica do neoconstitucionalismo, é característica do positivismo pensado por Hans Kelsen, mas não aqui. Letra B.
o expurgo de contribuições metajurídicas, como as advindas da ética e da moral do processo interpretativo. Também está errado, gente. O neoconstitucionalismo acaba aproximando o direito de reflexões éticas e morais. Por isso que hoje você vê o Supremo Tribunal Federal decidindo o caso lá de aborto de feto anencefalo. Ora, a Constituição fala sobre o direito à vida. E aí tem toda uma discussão no plenário do Supremo sobre questões éticas, sobre questões morais acerca disso. Utilização de células-troncos, né? Nós tivemos lá a decisão do Supremo. De novo, questões éticas. Não são análises frias da norma jurídica, mas nesse pós-positivismo, nesse neoconstitucionalismo, há uma aproximação entre direito, ética e moral. Então, errado, não é o expurgo, né? Expurgo, para quem não sabe, é a exclusão. Letra C. O prestígio da lei em detrimento da Constituição. Errado, né, gente? O neoconstitucionalismo é exatamente o contrário. O prestígio da Constituição, a sua supremacia, a sua força normativa. Letra D. O declínio da importância do poder judiciário quando comparado com as funções assumidas pelos demais poderes. Errado. O neoconstitucionalismo traz protagonismo ao poder judiciário. O poder judiciário passa a ser protagonista, decidindo casos paradigmáticos, decidindo hard cases, né, que assim a gente chama. E a letra E, o reconhecimento da força normativa dos princípios constitucionais. É exatamente isso aqui, gente. Falei durante a nossa primeira aula diversas vezes. Neoconstitucionalismo traz a força normativa dos dispositivos da Constituição. Cuidado, tá? Quando a gente fala em teoria geral do direito sobre norma jurídica, e eu comentei isso, mas vale a pena, né, trazer de novo, a norma jurídica se divide em dois tipos. Nós temos o primeiro tipo, que são as regras, tá? As regras, e nós temos o segundo tipo, que são os princípios. Princípios também são normas. Os princípios também são normas. Então, tanto as regras quanto os princípios regulam comportamento, já que são considerados como normas jurídicas. E dentro do contexto constitucional isso também é reconhecido. Os princípios constitucionais são considerados como norma jurídica e com força jurídica suficiente para resolver casos, tá bom? Então essa também é uma característica do neoconstitucionalismo, o reconhecimento da força normativa dos princípios constitucionais. Todos eles, inclusive do princípio da dignidade da pessoa humana, que será muito mencionado ao longo das nossas aulas. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Já deixe marcado aí no seu vademecum. Repito, artigo 1º, inciso 3, tá? Mais uma questão, Banca CESP-Sebrasp 2009, uma questão de promotor de justiça. Veja, só comentando, a questão anterior da AGU, né, foi uma questão de assertiva. A gente viu lá essa questão aqui de assertiva, né, frase, em que é importante sempre você observar os trechos, as expressões que são utilizadas, como essas duas, e a seguinte que nós analisamos, que essa aqui, de Procurador do Estado de Goiás, foi uma questão direta, característica do neoconstitucionalismo. Já vem as alternativas ali claras e diretas para você marcar. A gente vai fazer agora uma questão direta, só que ela utiliza um modelo invertido, um modelo de incorreta, né? Ou seja, nós temos aí dessas 5 alternativas, 4 que estão corretas e uma que está incorreta. E você precisa identificar aquela que é incorreta, aquela que é errada. Vamos então às questões. Letra A. A origem do constitucionalismo remonta à antiguidade clássica, especificamente ao povo hebreu, do qual partiram as primeiras manifestações desse movimento constitucional em busca de uma organização política fundada na limitação do poder absoluto. Olha que interessante. Isso aqui está correto. Letra A está correto. A manifestação do povo hebreu também é uma manifestação de constitucionalismo registrado no âmbito do constitucionalismo antigo, tá? Ou constitucionalismo da antiguidade clássica, que tentava limitar o poder absoluto naquele primeiro momento. Letra B. O neoconstitucionalismo é caracterizado por um conjunto de transformações no Estado e no direito constitucional, entre os quais se destaca a prevalência do positivismo jurídico, com a clara separação entre direito e valores substantivos como ética, moral e justiça. Gente, isso aqui é exatamente a alternativa errada. Nós vimos isso.
O neoconstitucionalismo, ele acaba trazendo valor para o pós-positivismo e não para o positivismo. E esse pós-positivismo une, né, aproxima o direito da ética, da moral e da justiça. Ao invés de separá-los, na verdade, une. Né? Então, essa alternativa, ao falar que traz uma clara separação, está errado e, portanto, é a alternativa a ser marcada. Letra C. O constitucionalismo moderno representa uma técnica específica de limitação do poder com fins garantidores. Tá certo, né? O constitucionalismo, em um primeiro momento, ali, vem com o objetivo de limitar o poder absoluto do Estado. Letra D. O neoconstitucionalismo caracteriza-se pela mudança de paradigma de Estado legislativo de direito para Estado constitucional de direito, em que a Constituição passa a ocupar o centro de todo o ordenamento jurídico. Perfeito, né? O centro do ordenamento jurídico é a Constituição com a sua força normativa. Letra E. As constituições do pós-guerra promoveram inovações por meio da incorporação explícita em seus textos dos anseios políticos, como redução da desigualdade dos valores, como a promoção da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais. Essa ampliação que vem até o constitucionalismo moderno está correta. Veja, essa é uma questão, né, que tem esse modelo de cobrança direta de conhecimento, mas de uma forma invertida, ou seja, você precisa marcar a incorreta. Qual é uma característica interessante quando a CESP-Sebrasp ou outra banca utiliza isso aqui, né? Normalmente, a banca acaba trazendo um erro muito claro na alternativa que é incorreta. Então, se você tiver em duas, na dúvida ali, né, em duas, por exemplo, não sei se é B ou D, observe qual é aquela que tem um erro mais evidente, e isso vai te ajudar a ter mais noção. Não sei se você está percebendo, eu escolhi aqui questões mais difíceis. E por serem questões mais difíceis, a preponderância esteve presente aí com a banca Sebrasp e com bancas próprias, que também são bancas difíceis. Marcílio, é normal isso? É. Por isso que eu, particularmente, tenho essa grande preferência por estudar e entender a banca CESP-Sebrasp, porque ela hoje está presente na maior parte dos concursos e porque ela é um pouquinho mais difícil, né? E eu tenho, inclusive, o livro Direito Constitucional em Assertivas da banca CESP-Sebrasp pela editora Juspódio, com 4.774 questões, onde a gente analisa e percebe como é que a banca cobra esse conhecimento. Então, a Sebrasp, quando faz essa cobrança de incorreta, ela sempre coloca um erro crasso. Por quê? Para inviabilizar os recursos contra a questão. Vamos fazer mais uma? Olha aqui, ó. De 2019, agora de promotor de justiça, também da banca CESP-Sebrasp. Vamos lá. De acordo com a doutrina, o documento escrito, estabelecido de forma solene pelo poder constituinte eleito pelo voto popular, modificável somente por processo e formalidades especiais nele contidos, e que contém o modo de existir do Estado e classificado como Constituição, e aí vem, ou seja, o que ele está querendo aqui é a classificação das constituições. Nós temos uma Constituição aqui em cima considerada como formal, material, outorgada, histórica ou flexível. Veja, aqui o que ele está tratando é de um documento escrito que estabelece a vontade do povo sobre aquele conteúdo e que é considerado, portanto, como Constituição pelo poder constituinte. Veja, essa decisão não tem a ver com uma Constituição material, porque uma Constituição material vai analisar o conteúdo, independentemente de ter sido aprovado por vontade popular ou não. Não é outorgada, porque nós temos o voto popular. A outorgada, nós sabemos que é para regime ditatorial. Não é histórica, porque a histórica ela considera um tempo de construção e não uma virada dogmática, como é esse caso da vontade popular. E não é flexível, porque a flexível ela permite a alteração de uma maneira mais simples. O que sobra é a Constituição formal. Tudo que está na Constituição Federal é considerada como Constituição. E por que isso? Porque foi decidido pelo voto popular por meio, né, desse instrumento aí de exercício democrático, só sendo modificado por processos e formalidades especiais. Essa é uma questão indireta. Por quê? Porque essa questão
ela traz um texto que deve ser interpretado para responder nas alternativas. E aqui ela é um pouquinho complexa porque ela não deixa claro qual é a classificação que ela estava querendo. Só com o raciocínio, só com a interpretação, inclusive eliminando as outras, é que você responde de maneira correta. Então, cuidado com isso aqui. Também um outro formato da banca CESP e Sebrasp. Continuando aqui, olha, com fundamento na disciplina que regula o direito financeiro e nas normas sobre orçamento constante da Constituição, julgue o item a seguir. No que diz respeito ao direito financeiro, a Constituição Federal pode ser classificada como semi-rígida, uma vez que se restringe aí a regulação de certos temas de finanças públicas à lei complementar e deixa outros à disciplina da lei ordinária. Tem nada a ver, né, gente? Tem nada a ver ser disciplinado por lei. A Constituição brasileira é considerada uma Constituição rígida, independentemente do conteúdo, tá? Veja, essa é uma questão de assertiva, de frase para julgamento. Pegue sempre a palavra-chave que contém o erro para acertar. Ou, é claro, se ela estiver correta, né, simplesmente seguir ali. Uma última para a gente realizar aqui, esse tipo de questão em que você tem uma pergunta direta, mas às vezes um pouco complicada, porque você precisa saber todos os conceitos. Aqui fala sobre classificação das constituições e ele quer a alternativa correta. A Constituição Federal é o quê? Nós já vimos isso ao longo das nossas aulas, classificamos a Constituição brasileira. Ela é dogmática? Sim, né? Ela é dogmática, rompeu com o regime anterior. Ela é promulgada? Sim, ela foi aprovada pelo voto democrático. Ela é rígida? Sim, ela exige um quórum de 3/5 para alteração. E ela é analítica? Sim, porque ela tem, né, um texto bem extenso. Letra A é a correta. Na letra B, por exemplo, fala que é não dogmática, ela é dogmática, esses outros conceitos que não existem. Na letra C fala que ela é flexível, está errada. Na letra D fala que ela é semiflexível e na letra E semiflexível. Tudo aí errado, letra A, portanto, a correta, beleza? Então resolvemos algumas questões aqui para você ver como esse conhecimento é cobrado na prática. Claro que existem outras questões para você poder treinar. E, eventualmente, eu vou colocar, inclusive, no PDF, mais questões ainda para você treinar. A ideia da aula de resolução de questões é resolver questões mais difíceis, mais apuradas. Então, a gente vai sempre selecionar aqui questão de promotoria, de magistratura, de procuradoria, né, questões que exigem um conhecimento mais refinado. Mas é claro que você vai aprofundar com as questões que nós vamos disponibilizar para você, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, retomando a análise de teoria. Valeu, pessoal!